Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o deputado Rogério Marinho. Nós estamos realizando essa audiência aqui no sentido de discutirmos coisa que nos unem, como é a educação. A todos, suprapartidariamente, e não poderia deixar de ser diferente, a educação une a todos nós brasileiros, que desejamos ter uma vida melhor, com maior qualidade. E eu queria tocar em dois pontos principais. Uma é a questão dos recursos, do quantitativo dos recursos, e depois corroborar com o deputado Rogério Marinho na questão da qualidade. Bem, o orçamento expressa as prioridades, o planejamento do governo. Então, logicamente, com ajuste fiscal ou sem ajuste fiscal, ele é a expressão maior, excluídas as despesas contingenciadas, as despesas já vinculadas, aquilo que o governo deseja fazer, quer seja investimento ou mesmo as despesas correntes, que não o pessoal. Então, eu estava vendo aqui claramente, porque todos estamos aqui numa casa política, e toda discussão é política, por mais que nós necessitemos de argumentos técnicos para poder justificar a política. E nesse exato momento, o que nós, ou há poucos tempos, nós assistimos um embate nacional político muito rico, que é as épocas das eleições, quando as pessoas têm a oportunidade de exercitar a sua cidadania e, logicamente, poder fazer opção por aquilo que elas acreditam. E, nesse período, nós tivemos, politicamente dizendo, e logo depois das eleições, do processo eleitoral, uma definição política pelo atual governo de pátria educadora, que ninguém sabia direito o que era, mas todo mundo ficou contente. Deve ser alguma coisa boa, está falando em educação. E a gente vê agora, quantitativamente, vocês colocaram em mais ou menos um orçamento em 130 bilhões. Colocou que 89 disso é despesa já vinculada. Então, você tem aí pouco mais de 14 bilhões que não é vinculada. Pelo menos pelos números colocados aí. Ainda muita conversa, só no dia 22 que nós vamos saber. Mas especula-se pelos jornais, e a gente está vinculado a essas discussões, de que poderia haver um corte de 14 bilhões. Eu falei, não, está exagerado, porque senão não vai sobrar nada. Tira vinculada, não sobra nada. Então, não tem lógica um número como esse. Mas o que eu estou querendo questionar é o seguinte, é que nós temos muitos ministérios, tem muita despesa, e a pátria educadora deveria priorizar, do ponto de vista estruturante, recursos, prioridades para a área da educação, assim como da saúde e outras áreas que são, com certeza, um pouco mais importantes para o desenvolvimento do país. Então, eu fico preocupado, e a gente não obteve... Há poucos dias nós fizemos audiência pública aqui com o ministro Mangabeira Unger, e ele esteve aqui falando sobre a pátria educadora. E de uma forma muito positiva, e nós colocamos essas questões a ele, que também não soube precisar, porque essa é uma questão que se refere, como diz o nosso diretor Paulo de Souza, se refere ao tamanho do corte que o Ministério manda fazer e o outro depois retalha esse corte dentro do Ministério. Mas ele colocou aqui todo o arcabouço, que eu entendi muito mais político do que efetivo para o desenvolvimento da pátria educadora. E isto é corroborado, logicamente, pelo que se coloca em nível de jornais dos cortes que teriam em nível do Ministério da Educação, que já afetam na prática. Hoje de manhã teve uma reunião aqui do Pronatec, que já afeta na prática. O ministro hoje reconheceu, depois de tanto tempo, reconheceu que não tem mais dinheiro para o FIES. Então foi até ótimo, porque acabou a angústia que muitos universitários, muitos estudantes estavam vivenciando. Então eu queria colocar essa questão para dizer como é que vai ficar o FIES, o Pronatec, o PNE, a pátria educadora, com esses cortes que, com certeza, virão. O segundo ponto é o seguinte, que é o que o deputado Rogério colocou, que é a questão da qualidade. Há 30 anos,
há 40 anos, muitos países tinham um nível de educação básica e superior, como o Brasil, e conseguiram superar em muito. A Coreia é um grande exemplo. A Estônia, eu estou pegando países mais que tinham um nível de desenvolvimento similar ao nosso, a Coreia, a Estônia, a Polônia, o Chile e tantos outros países que ao longo desse período nos deixaram para trás, apesar de o Brasil hoje ter, do ponto de vista do seu PIB, um valor expressivo muito maior do que muitos países ricos. Do ponto de vista, quer dizer, gasta muito com o PIB, mas quando se coloca por aluno é muito pequeno. Então, como é que ficaria não só a quantificação dos gastos em relação à saúde, mas a qualidade do gasto? Certamente como técnico de área tão importantes do governo, como a SOF, a área que cuida desta área no Ministério da Educação, o próprio Ministério da Fazenda, quer dizer, eu me preocupo não só com o quantitativo que nós estamos discutindo aqui hoje, mas com a nossa incapacidade de melhorar os indicadores da educação. E em tudo que nós olhamos, o deputado Rogério colocou aqui com muita precisão, tudo que a gente olha, tudo é dado do MEC, é dado de quem está trabalhando contra. Infelizmente, quer seja no ensino fundamental, no ensino médio, no superior, nós estamos ficando cada dia para trás. Então, não é uma pergunta, é muito mais uma indagação, até porque os senhores foram muito cautelosos com as palavras ao explicitar aqui os cortes que estão ocorrendo no orçamento. Mas na política, é por isso que cria descrédito, porque nós criamos um foco de pátria educadora e depois não damos conta da efetividade do ponto de vista de orçamento, não só do ponto de vista de orçamento, mas do ponto de vista dele também, e de outras práticas que poderiam corroborar para a gente poder ter uma qualidade melhor no campo da educação. Então, fica aqui muito mais a minha preocupação com todo esse processo. Eu não vou falar em corte porque estaria falando de uma forma abstrata, que é só depois do dia 22. Mas da minha preocupação com o corte, mais do que com o corte, qual é o resultado que nós estamos tendo com a educação em nível do Brasil. Obrigado. Obrigado, Giuseppe. Vou passar aqui para a deputada Mariana Carvalho. Cumprimentar o deputado Rogério Marinho, parabéns por essa audiência pública. E o deputado Giuseppe foi muito feliz nas suas colocações aqui. Acredito que o seu desejo, a sua vontade de expressar é o sentimento da maioria dos brasileiros hoje. E a minha grande preocupação, deputado, é porque a gente, nessa semana, vai estar discutindo aqui